A gente tem uma missão aqui hoje. Eu tenho certeza que Deus, independentemente do ministério que você está servindo, eu tenho certeza que Ele vai falar com você, porque Ele falou primeiro comigo, desde o momento em que Deus trouxe esse tema para esse aniversário, né? Então, antes de começar, eu queria declarar sobre a tua vida, sobre os teus ouvidos agora, que nenhuma distração vai fazer com que você perca o som da palavra de Deus no teu coração. Amém? Que nada, nenhum ruído que possa estar aí dentro do teu coração, de angústia, de preocupação, nada disso vai prevalecer. O que vai prevalecer realmente no nosso coração é a palavra de Deus. Aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E o que Ele tem para nós não é só um ensinamento. Deus tem para nós algo novo. Nós cantamos sobre isso, né? Vem sobre as nuvens algo novo. Na verdade, o Senhor traz boas novas todos os dias para nós, igreja. E o Senhor tem algo especial para nós através do tema desse aniversário. Amém? Todo mundo aqui na mesma página comigo? Ninguém distraído? A palavra fala que... A palavra tem um versículo que fala sobre coceira nos ouvidos, né? Distração. Então, ó, repreende aí qualquer coceira no seu ouvido, tá? Fica ligado, porque Deus vai falar com a gente. Amém? Nós temos... O tema é Provérbios, né? 4, 23. Eu queria ler com vocês... Desde o 20. Amém? Se você puder abrir aí na tua Bíblia. Se você não tiver Bíblia, meu querido, eu vou ser muito sincero com você. O último lugar que você tem que trazer Bíblia é na igreja, porque aqui a palavra já tem que estar dentro do teu coração. Amém, igreja? Né? Aqui não é o lugar que você tem que exercitar a abertura da tua Bíblia. Na verdade, você tem que exercitar isso no teu devocional. Então, se você não tiver com ela aí ou tiver com o celular, fique livre. Mas, se você puder acompanhar, porque é importante você entender o contexto dessa palavra. Tá? Que Deus vai falar em cada detalhe com você hoje. Amém? Provérbios 4, do 20, eu vou ler do 20 ao 27. Talvez a minha versão seja um pouco diferente, mas dá para você acompanhar aí. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para o seu corpo. De tudo que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os pés do mal. Antes de eu falar exatamente o que Deus mandou falar, eu quero contextualizar você nessa palavra, porque nós temos que sair desse raso, né, igreja? Nós somos um povo que muitos de nós têm formação, e mesmo aqueles que não têm formação, são inseridos num ambiente em que Deus nos capacita intelectualmente, amém? Todo mundo aqui? Você é capacitado intelectualmente. E se você não se sente assim, eu libero essa palavra no teu coração e na tua mente agora. Você é capacitado intelectualmente para entender de forma aprofundada o que Deus tem. Amém? E Deus, quando deu essa palavra a Salomão, quando Ele direcionou Salomão a escrever esses versos aqui, Salomão estava instruindo um filho, como um pai instrui um filho. E transmitindo o que a gente sabe que Salomão tinha, que era sabedoria. Né? Todo mundo conhece a história de Salomão pela sabedoria que ele carregava. Quando Salomão dá esses direcionamentos, ele dá esse direcionamento para o seu filho. Entenda, como um pai dá para o seu filho. Deus está dando para nós esses ensinamentos, que não são só ensinamentos de sabedoria, igreja. Eles são ensinamentos que nos dará destino. Amém? São ensinamentos que nos dará destino. E o versículo-chave que permeia aqui a comemoração dessas 3 décadas, olha isso, são 3 décadas, né, de aniversário, e muitos de vocês faz parte dessas 3 décadas, né? Se eu pedir para levantar a mão aqui, tem gente que faz parte de os 30 anos exatamente, né? O que Deus tem para nós hoje, para aqueles que são da casa e para aqueles que não são da casa, mas são do reino, amém? É uma ordem. Guarda o teu coração. Então, o versículo-chave fala assim: de tudo que há para você guardar,
guarda o teu coração, porque dele provém as fontes de vida. Quando a gente pensa, né, em guardar alguma coisa, se Deus descesse aqui na terra agora, perguntar, eu vou falar de mim, tá? Não vou nem falar de você, vou falar de mim. Se Deus perguntasse para mim assim, se eu te der uma ordem para guardar alguma coisa, é inevitável. Como mãe, a primeira coisa que eu vou pensar em guardar debaixo, né, das minhas asas é o meu filho, né? Depois da ordem de prioridade vem o marido, desculpa, né? Mas é verdade, não é, igreja? Quem é mãe não faz isso. O próprio pai vai fazer isso. Primeiro o filho, né? A família. Quem não tem filho vai falar, minha família. Quem não tem família vai falar, meus bens. A primeira coisa que a gente... Se Deus perguntasse isso para nós, vamos ser sinceros? Se Ele desse essa capacidade para nós, assim, ó, escolha o que você vai guardar. Eu não escolheria o meu coração. Se a gente for parar para pensar friamente, a gente não pensa em guardar o nosso coração, porque na nossa cabeça, aquilo que está em nós, de certa forma está guardado, está protegido. Mas existe uma grande verdade por trás dessa ordem que Deus nos dá. E é uma verdade, igreja, que nos leva a um caminho muito mais longo do que aquele que os nossos olhos alcançam fisicamente. Quando Deus dá uma ordem para nós guardarmos o coração, Ele vai além dessa ordem. Porque Deus nunca nos dá uma ordem sem que Ele esteja conosco, nos dando a ferramenta para que a gente possa cumprir ou executar essa ordem. Amém, igreja? Está conseguindo compreender? Deus não te dá um chamado sem que Ele te dê as ferramentas para que esse chamado seja executado. E antes de realmente entrar no cerne dessa palavra, no centro dela, eu quero só fazer com que a tua memória relembre o que foi dito sobre você ao cabo desses 30 anos. Eu tenho certeza que ao cabo desses 30 anos, muitos de vocês que estão sentados aí, talvez escondidos atrás das malhadas, receberam palavras que liberaram sobre vocês chamados, missões, propósitos, ministérios. Não foi? Não é isso? Só comigo aconteceu isso em 30 anos? Não foi só comigo. Nós já nascemos debaixo de um propósito, igreja. Nós já nascemos debaixo da vontade de uma nuvem de vontade de Deus que nos guia. E a gente só sai debaixo dessa nuvem pela nossa própria vontade. Então, cada um de nós, ao cabo desses 30 anos, recebeu de Deus um propósito, um chamado, uma ordem que vai além de nós. Só que muitos de nós, como eu, no meio do caminho, esquecemos de guardar o nosso coração, que é onde provém a fonte da vida. Por que Salomão falou a respeito disso, inspirado por Deus? Sobretudo, de tudo que você tiver, guarde o teu coração. O coração na Bíblia, e não só na Bíblia, se você pensar em metáforas, quando a gente pensa em sentimentos, em decisões, a gente sempre fala, o meu coração está dizendo. A gente não associa os neurônios ao cérebro, a gente fala, o meu coração, porque isso é bíblico, igreja. Deus olha para o nosso coração como um eixo de vontade. Deus olha para o nosso coração como o centro mesmo, de todas as vontades, de todas as decisões, de todas as respostas. Quando nós não guardamos aquilo que há de precioso, quando nós não guardamos da onde provém, da onde se origina, né? Da onde é a fonte, a nascente das vontades, essa nascente é contaminada, não é? Não é isso? Se o seu coração não é guardado debaixo da palavra de Deus, como que as promessas vão ser guardadas? Como que as suas decisões vão ser guardadas? Como as suas vontades vão ser guardadas por Deus? E aí, a gente avança nisso e fala assim, tá bom, Deus deu essa ordem. Parece simples,
Guarda o teu coração. Então, guardar o coração, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente é muito religioso é: eu não posso pecar. Razoável pensar isso, né? Guardar o coração, então, é me afastar do pecado. Vocês acham que isso está certo? Porque eu não vou pregar sozinha aqui, tá? Eu vou fazer vocês virem comigo raciocinando, porque Deus vai nos confrontar nessa noite. A ideia não é que você entre aqui simplesmente para receber informação. E essa informação, quando você sair daqui, ela não ecoar, não reverberar dentro da tua alma. É importante que ela reverbere dentro do teu coração. É importante que ao longo da semana você pense: meu Deus do céu, o que ela falou? Eu não consegui entender. E você bata nas portas dos céus para entender tudo que Deus está dizendo para você. Porque se você está aqui nessa noite, eu tenho certeza que essa palavra é para mim e para você. A primeira coisa que um religioso pensa, quando a gente pensa em guardar o coração, é santidade e se afastar do pecado. E entendam, igreja, eu não estou dizendo que não é isso. Isso é um passo. Mas esse é um passo de resultado. Quando eu penso em guardar o meu coração, eu não penso nesse resultado. Porque esse resultado de me afastar do pecado, ele é uma consequência. Quando eu entendo como eu devo proteger aquilo que carrega a fonte de vida. Amém? Todo mundo me acompanhando? Por que disso? A gente tem um exemplo na Bíblia. Eu quero trazer esse exemplo para você entender como a dinâmica de Satanás, ela é previsível desde sempre. E ele vai sempre fazer isso com a gente. Ele sempre vai nos colocar numa situação de dúvida. Porque foi exatamente isso que ele fez com Eva. Não foi? Você vai falar: meu Deus do céu, essa menina está indo para Gênesis, se a gente está em Provérbios. Fica ligado que vai dar liga. Tá? Vai dar liga. O que aconteceu com Eva? Eva não foi criada como semelhança de Deus. Ela é um resultado de Adão, que foi criado como imagem e semelhança de Deus. Recebeu uma ordem de Deus. De todas, preste atenção na ordem, tá? Que isso é importante. A ordem era: de todas as árvores, Marcinha, todas as árvores você vai comer, menos de uma. Olha a abrangência disso. Você pode todas as coisas, tá bom? Menos essa árvore aqui. Por que dela vinha? Todo mundo sabe a história, eu não vou entrar na história. O que Satanás faz? Através da serpente, ele vai lá em Eva e fala assim: o que foi que Deus disse mesmo? Mas foi ele que disse isso? O que Satanás fez com Eva? Plantou uma dúvida. Presta bem atenção nessa dinâmica. Presta bastante atenção nessa dinâmica. Eva recebeu do próprio Deus uma ordem de quem ela era, do que ela deveria fazer, a abrangência do que ela podia fazer. E aí, uma serpente usada, e ela não guardando o coração, houve um questionamento de Satanás e fala: foi Deus mesmo que disse isso? Mas ele avança. Ele não só planta uma dúvida. Ele vai lá e descredibiliza o que Deus fez, mostrando outra perspectiva, pastor. Ao invés de ele falar assim: mas Deus disse para você que você pode comer de todas, menos daquela. Ele fala assim: ele disse para você que dessa você não pode comer. Então ele pega o micro e fala assim: olha o que ele está fazendo com você. Ele está te diminuindo, ele está te limitando. Foi isso que Deus fez com Eva? Aí, quando ele percebe o espaço que ele tem no coração de Eva, ele vai mais além. E ele contradiz o que Deus diz para ela. Porque Deus se apresenta como criador, como protetor, como alguém que é transparente para Eva. O que Satanás fala através da serpente? Por que será que ele não quer que você coma disso? Ele está escondendo alguma coisa de você. Contradiz a palavra que foi dita sobre Eva. A ordem que foi dita sobre Eva. E aí, eu quero que você raciocine nisso e preste bastante atenção nessa dinâmica. Porque Satanás é previsível, igreja.
Satanás, ele se replica. Ele não inventa. Ele não tem novas formas. Ele faz exatamente isso. Você recebe uma palavra. Você será um pastor, uma pastora. Ele vem, você não sabe nem falar. É mesmo. Eu não sei falar, né? Eu acho que aquela palavra... Pus a mão aqui, viu? Fez barulho aqui. Desculpa. Eu não sei falar. Realmente. Planta a dúvida. Você vai dando os passos para trás. E quando você vê, você vai dando os passos para o lado, saindo daquele propósito. E aí, eu quero que você me responda uma pergunta. A serpente pegou o fruto e deu na mão da Eva? Não. Foi ela, depois de ter se submetido a toda essa dinâmica, que, com o coração desvirtuado daquilo que tinha inicialmente sido dito para ela, escolheu pecar. Escolheu pegar o fruto. Satanás nunca vai pegar o fruto e dar na tua mão. Mas ele vai perceber se o seu coração, ele realmente está guardado ou não. E nessas falhas, nessas brechas, ele pode sim plantar a dúvida daquilo que você é em Deus. Ele pode sim confrontar a palavra de Deus de uma forma negativa. Limitar aquilo que o Senhor disse sobre você. Contradizer o que a palavra de Deus fala. E isso é muito sério, igreja. Porque tudo isso pode ser evitado se você guardar o teu coração. Olha como a palavra, em Provérbios, já se aplicava desde os primórdios. E aí, eu avanço aqui para perguntar para você, talvez você esteja se perguntando, não perguntar para você, talvez você esteja se perguntando aí, tá bom, você está dizendo tudo isso, realmente, faz bastante sentido, Fabiana, o que você está falando. Porque essa dinâmica é muito real. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Não estou nem usando o exemplo agora, estou falando o que aconteceu comigo, igreja. Eu sabia o que eu tinha, o que eu carrego. Eu sabia das promessas que Deus tinha sobre a minha vida. Eu sabia exatamente quem eu era para Deus, para o reino. Mas dúvidas foram plantadas. O meu coração não estava guardado. Essas dúvidas se transformaram em contradições completas, a ponto, quem conviveu comigo há uns 10 anos, 13 anos, ouvia falas minhas que a gente ri hoje, mas eram trágicas. Que eu dizia que eu nunca mais seria crente. Que eu não acreditava no que uma igreja, no que o reino de Deus carregava. Isso não era eu. Não era o que Deus estabeleceu para mim. Isso era uma mentira desvirtuada para me paralisar a respeito daquilo que o Senhor estabeleceu para mim, dos propósitos que Ele estabeleceu para mim. Eu entendi, a duras penas, a palavra de Provérbios 4, 23. Fui a duras penas. E eu entendi qual era o mecanismo e a ferramenta que Deus dava para isso. E é uma só, igreja. Não tem como você proteger e guardar o teu coração se você não entender a palavra de Deus, se você não declarar a palavra de Deus. Por isso que eu comecei fazendo uma brincadeira, mas é verdade. Aqui é o último lugar. E com todo respeito, obviamente, eu sei que tem pessoas mais antigas aqui, mas aqui é o último lugar que esse livro precisa ser aberto. Esse livro precisa ser aberto no teu coração todos os dias. Foi Ele que me tirou de um abismo. Foi Ele que me tirou de um poço de solidão ministerial. Foi Ele que me fez voltar e olhar e pensar, opa, mas não foi isso que Deus falou sobre mim. Foi a palavra declarada. Foi a palavra viva que não volta atrás. Não foi profecias. E com todos os respeito aos profetas que são de Deus, mas foi a palavra declarada de Deus no meu coração que trouxe a cura
e a proteção que eu precisava. Vocês sabem que a minha casa, em fevereiro, teve uma notícia que para muitas pessoas seria uma notícia, nossa, drástica, né? Meu Deus do céu. Você pensa, num primeiro momento você pensa, meu Deus, o que é isso? Que loucura é essa? Né? As pessoas sabem que o Samuel está passando um tratamento, né, com um tumor benigno na base do crânio, um lugar que hoje é inoperável. Se for operar, é uma situação complicadíssima. Meses antes, igreja, eu subi não sei quantas vezes no altar da minha igreja. E Deus sempre me direcionou a falar uma palavra para aquela igreja. Mais de 2.000 pessoas ali, 1.000 de manhã, 1.000 de tarde, e eu falava o seguinte, olha, falava a palavra de Salmos. Nós que confiamos no Senhor, não tememos as más notícias. Nós que confiamos no Senhor, não tememos as más notícias. Quando a notícia veio, a primeira coisa que confrontou o meu coração, blindou o meu coração, protegeu a minha casa dentro da promessa, foi aquilo que eu declarei diante de um altar. Aqueles que confiam no Senhor não temem as más notícias. Meu coração está blindado, está guardado. Depressão aqui você não bate. Tristeza, você pode até dar uma passadinha, mas você não fica. Eu não duvido do que Deus diz para mim e sobre a minha casa, sobre a minha geração, sobre o meu legado, sobre tudo aquilo que carrega o meu DNA. E nem você deve duvidar. Você tem que declarar a palavra de Deus, é a palavra que faz o teu coração estar guardado. Quando você guarda o teu coração debaixo da palavra de Deus, as flechas, que muitas vezes pessoas são usadas para nos atingir, elas perdem a sua força no meio do caminho. Seu ministério não é atingido. As suas promessas não são atingidas. E eu não estou dizendo a respeito de tempo, igreja. Você consegue entender isso? Eu não estou dizendo que isso vai acelerar o tempo daquilo que Deus tem para cumprir na tua vida. Não é sobre isso. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito. Não é o meu, não é o seu. Se Deus fizesse comigo hoje, o que Ele faz hoje, há 13 anos, eu não teria maturidade para lidar. Eu não teria o espírito de conselho repousando no meu coração que era necessário para essa fase da minha vida em que eu e meu marido somos pastores e quantas diligências vêm a nós. Nós não teríamos maturidade. Vocês entendem que tem um tempo? Mas esse tempo pode sim ser atrasado por nós, quando nós não guardamos o nosso coração. E quando nós não guardamos o nosso coração debaixo daquilo que Deus estabelece, nós permitimos que flechas malignas atinjam o nosso emocional. E aí, nós avançamos às vezes em lugares que são péssimos, porque são lugares que nos colocam em pecado mesmo. Lembra de Eva? Ela foi permitindo ser movimentada para um lugar que, quando Satanás completou a sua dinâmica, a árvore parecia boa, o fruto parecia bom. Ele usa uma palavra assim, ele não vai matar você. Olha, a ordem não era essa? Não coma de tudo. Não coma daquele, porque certamente morrerás. Não era essa a ordem? Satanás contradiz essa ordem e fala assim, não, olha que árvore bonita, pode pegar, o fruto é bom. Certamente você não vai morrer. Aquilo que era completamente contrário ao propósito, completamente contrário à promessa, completamente contrário ao que Deus estabeleceu para você, parece normal, parece comum. Olha que situação. Não, mas está tudo bem. Eu estou falando da minha vida, da minha história. Era comum, era normal estar distante. Sabe o que acontece? Quando nós não guardamos, outras vozes são ouvidas pelo nosso coração. Quando, na verdade, uma única voz deve ser ouvida. E a voz de Deus
no nosso coração, ela é irreconhecível, igreja. A palavra fala que o Senhor traz paz que excede a todo entendimento. O que a palavra fala, o que a palavra quer dizer nisso é algo sobrenatural mesmo. Você está no meio de um caos, mas se Deus disse para você, você vai ficar em paz, porque excede ao entendimento humano. Não é sobre o que o outro me proporciona, é sobre o que o meu Pai Celestial diz sobre mim. Se Ele disse que eu vou ser vitoriosa nessa enfermidade, os gigantes caíram. Não é? Não tem quem possa intentar contra o braço forte do Senhor. E eu não estou falando poesia, igreja, eu estou falando da palavra. Vocês entendem? Quando a gente guarda o nosso coração debaixo da palavra pura e simples, eu não preciso de buscar uma profecia. Eu tenho várias aqui para me edificar. No meu quarto, no meu devocional, no meu interior, o Senhor faz fluir rios. E aí eu volto para a palavra de Provérbios 4:23. Qual é a ordem? Guarda o teu coração, porque dele procedem. Algumas traduções falam fontes de vida. Não tem como você ser um pai, uma mãe saudável, se o teu coração não está saudável, igreja. Não tem como você ser um marido, uma mulher saudável, se o teu coração não está saudável. Não tem como você ser um pastor, uma pastora saudável, se o teu coração não está saudável. Não tem como você ser um líder, uma líder, se o seu coração não está saudável. Não tem como você ser um jovem, uma jovem fervorosa na presença de Deus, mas se o seu coração não está saudável, não está debaixo dessa nuvem da vontade de Deus, da palavra de Deus. E o que Deus quer ensinar para nós através dessa palavra, se eu protejo a fonte, o que jorra dela é impossível conter, igreja. É impossível conter. Até quando você não quer, você está fazendo a obra. Até numa conversa, Ju, num beat tênis, Ju, só um exemplo. Até numa conversa ali, ó, jorra de você. Porque o teu coração está guardado debaixo de uma palavra, de uma promessa. Quando jorra de você, palavras que não curam, palavras que fomentam, palavras de mentiras, é porque o teu coração não está saudável. Mas quando você escolhe ser um agente de paz e de justiça, amém? Presta atenção nisso. A gente tem várias escolhas. E eu estou falando por experiência. Quantas vezes eu tive a escolha de ser agente de paz e não fui agente de paz? Hoje eu entendo isso. Eu fiz um caminho de volta longo, igreja, longo. Esses dias a gente estava numa reunião da liderança do louvor e eu estava vendo pessoas percorrendo o mesmo caminho. Eu pensando, não vai por aí, não. Não vai dar certo. E fui lá e falei assim, ó, vim aqui. O meu apelido era trator. Era um trator. Mas só que eu vou falar os pontos bons do trator. Você já viu o que o trator faz? Ele não abre caminho. Nossa, ninguém consegue passar. O trator vai lá, abre caminho, permite que construa pontes. Nossa, vai bem mais longe, né? Olha para trás. As marcas que ele deixa fazendo isso. Os pneus são gigantes. Porque para abrir caminho, muitas vezes, tem que ser né, corajoso, né, ousado. E aí, as pessoas se valem disso, né? Não, eu me valia disso, me orgulhava disso no passado. Quando eu fui fazer o caminho de volta, puxar um pouco a areia para tirar a marca dos pneus, igreja, não tinha como
fazer esse caminho de volta sozinha. Foi pela misericórdia de Deus. Um a um, reconstruindo todas as cidades destruídas e pontes que foram feitas, mas sabe, não tava naquela borracha que precisa balançar direitinho, sabe? Tava meio torta. E esses dias eu usei esse exemplo com o grupo de louvor e falei, era mais fácil, ao invés de passar por cima de algumas árvores, ter pegado aquela árvore e ter falado, ó, o teu lugar não vai ser aqui. Eu vou te plantar aqui, que eu vou precisar passar ali, porque eu tenho que abrir o caminho. Mas você não precisa ser destruído por isso. Se o meu coração tivesse guardado há 15 anos, há 13 anos, tantas coisas teriam sido diferentes. Mas eu louvo a Deus pela história que foi construída. Há um exemplo que Deus vai usar você no meio desse caos que você está vivendo, que você pensa, eu não sirvo para nada, vai por mim. Até esse caos Deus vai usar, mas saia desse lugar. Guarda o teu coração. Dele procede a fonte de vida. Deus quer jorrar de você vida, não morte. Deus quer jorrar de você serviço para o reino, não reconhecimento. Deus quer jorrar de você verdade, não alguém que quer aparecer. Deus quer jorrar de você um novo título para a tua vida, que você seja um agente de paz. Sabe o que um agente de paz faz? Ele paralisa as falas. Ele tira nomes das mesas. Ele protege a honra daquele que mais ofendeu. Porque ele está debaixo de uma palavra que diz assim, que aqueles que se humilham são exaltados. Que aquele que cumpre o propósito de Deus está debaixo da vontade de Deus. Então, você carrega isso. Você carrega esse título. Você é isso. O que muitas vezes acontece conosco é exatamente o que aconteceu com Eva. Nosso coração fica exposto. Vem uma dúvida a respeito se a gente está fazendo certo ou não. De repente a gente duvida daquilo que foi dito sobre nós. Nós saímos do propósito. E aí nós olhamos para nós e aquilo que jorra de nós é só amargura. Não tem uma palavra de edificação. Nós não nos sentimos capazes de fazer nada. Nós não nos sentimos capazes de executar aquilo que Deus ordenou. E parece que a nossa vida, ela realmente foi feita para isso. Talvez está sentado num banco de uma igreja, todos os domingos, recebendo algo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a maior mentira de Satanás. Essa é a maior mentira. E é uma dinâmica que se replica todos os dias na minha e na tua vida. Todos os dias. Você vai olhar no espelho e vai pensar, aquilo que foi dito lá atrás, porque você lembra das promessas que você recebeu? Não lembra? Quem aqui lembra das promessas que recebeu? Daquelas mais inimagináveis, daquelas que você fala assim, até eu duvidei, Fabiana. Sabe aquela que você disse assim, olha para mim. Como que eu vou executar isso que Deus disse? Essa promessa. Ela vai se cumprir. E não é porque eu estou dizendo isso. Porque não fui eu que disse isso sobre você. Foi um Deus que é fiel. Que nunca volta atrás nas suas palavras. E a palavra do Senhor diz assim, que aquele que prometeu, presta atenção, aquele que prometeu é fiel para cumprir. E a única coisa que Ele pediu para nós foi, guarda o teu coração no meio dessa caminhada. Eu vou te dar a ferramenta. Você não vai sozinho guardar. Você não vai sozinho cumprir o seu propósito. Em Isaías fala, e eu vou ligar uma outra coisa aqui, ó, com essa palavra. Isaías 11 fala sobre as manifestações do Espírito do Senhor, não fala, igreja? Né? Que fala que o Espírito do Senhor, ele é eivado de sabedoria, conhecimento, discernimento,
entendimento, que é o discernimento, temor, conselho, não é isso? Isaías 11 fala isso. E Isaías 11 é uma profecia messiânica, né? Ali está se falando sobre Jesus, que sobre Jesus repousaria o Espírito do Senhor, e Ele, o único, carregaria isso na sua plenitude. Então, Jesus carregaria o espírito do temor, do conhecimento, do conselho, da sabedoria, do entendimento. E você vai falar assim, por que você está falando isso por quê? Porque não tem como a gente guardar o nosso coração se nós não tivermos discernimento. E essa é uma das manifestações do Espírito. Você vai falar, mas isso repousava sobre Jesus, né? A profecia messiânica, né, pastor? Mas o que Jesus, antes de ir para a cruz, ele faz? Ele não fala assim, ó, ele percebe que os discípulos estão pensando, como é que a gente vai continuar isso sem esse homem aqui, né? Né? Tudo bem, ele está aqui do meu ladinho, tá tudo certo, mas esse homem sobe, como é que eu vou fazer tudo isso? Jesus, percebendo o coração dos seus discípulos, ele fala, olha, eu vou, mas eu vou rogar ao Pai, que Ele vos mande um Consolador, que é o Espírito Santo. Isaías diz o quê? Que o Espírito do Senhor carrega conselho, discernimento. Se o Senhor sobe aos céus e roga um Consolador que está conosco para sempre, que é isso que a palavra fala, o Espírito Santo de Deus está conosco para sempre, igreja. Para sempre. Amém? Independentemente do que você faz aí de errado, tá? Porque ninguém está aqui para te julgar ou para te arrancar desse pecado. Nós estamos aqui como reino para te acolher. Eu vi algo, amar, restaurar e servir. Você viu em algum desses itens aqui, julgar, denunciar? Tem? Amar, restaurar e servir. Não me interessa, de verdade, como reino de Deus, a sua conduta até o fruto. Mas me interessa, se você quer ser acolhido, edificado, amado, restaurado, ter o coração protegido, porque independentemente disso, o Espírito Santo de Deus está sobre você. Isso foi liberado por Jesus para nós. Nós temos essa graça, igreja, sobre nós. E o Espírito Santo de Deus se manifesta em discernimento. Você entendeu o que você carrega? Você carrega sabedoria. Você carrega discernimento. Você carrega o espírito do conselho. Não estou falando de um espírito qualquer, estou falando do Espírito Santo de Deus que tem o conselho. Você tem o temor do Senhor. Com discernimento, você consegue entender qual é a voz de Deus e qual é a voz da serpente. Você consegue entender se uma notícia ruim de uma doença inoperável, ela é capaz de paralisar a tua fé, ou se aquilo que a palavra me diz, ela me impulsiona para o lugar da promessa. Deus quer que a gente guarde o nosso coração. Dele procede as fontes de vida para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério, para esse lugar. Deus quer que você tenha discernimento. E discernimento não é um dom, tá? Deus não vai te batizar com discernimento. Você não vai acordar amanhã com ele. Como assim, Fabiana? Você não vai. Você não vai acordar amanhã com o espírito do conselho, né, pastor? A maturidade da palavra de Deus no teu coração. A sua vivência com Deus. Você conhecendo a voz do teu pastor, vai trazer discernimento para a tua casa, para a tua vida, para o teu coração. É a maturidade que vai trazer isso. Então, Deus não escolhe dar discernimento para nós porque você é mais bonitinho. Você tem. Você já carrega isso. O Espírito Santo de Deus não está em você? Amém? Discernimento está em você. Conselho está em você. Suas decisões não vão ser mais tomadas por impulsividade.
A sua boca, como a palavra do Senhor fala, ela não vai criar mentiras ou inverdades. Fica mais bonito, né? Fica mais suave. Ela vai, como a palavra diz, revelar o que o seu coração está cheio. Paulo falou sobre isso. Foi Paulo que disse sobre isso? Que a boca fala que o coração está cheio. A boca revela. O versículo não fala assim, que a boca cria. Ou seja, da onde parte? Da onde parte as nossas intenções? Da onde é a fonte? Do coração, igreja. Você é bom, porque o teu coração está guardado na bondade de Deus. Você é verdadeiro, porque você está debaixo do Espírito da verdade, que Jesus fala também. Espírito Santo, o Espírito da verdade. E a verdade é a palavra. Amém? Guardemos nosso coração nessa noite. Eu, quando vinha para cá, eu estava no carro, porque o Senhor me incomodou desde ontem. Eu não sabia as pessoas que estariam aqui. Mas, todas as vezes que eu coloco o pé aqui, Deus fala muito sobre ministério. Deus fala muito sobre promessas ministeriais. Não sei por qual razão, mas eu também não preciso entender, né? A gente tem que estar debaixo da vontade de Deus. E eu sei que muitas pessoas aqui carregam seus chamados no coração. Mas talvez como Eva e outros exemplos da Bíblia, muitas dúvidas têm sido plantadas dentro de você. E eu queria fazer algo aqui, porque se a gente faz algo profético, a gente movimenta o céu, igreja. A gente movimenta o reino espiritual. E como filhos e filhas de Deus, que nós somos ousados, nós somos como Josué. Amém? Josué recebe uma palavra de impulsionamento no meio praticamente de um nada. Ele é um sucessor de um líder gigante. Ele está à beira de pôr o pé numa cidade que é promessa, não é? A terra era prometida, mas estava conquistada. Ele tinha um povo, uma perspectiva, uma expectativa e praticamente nada. E o que Deus fala para ele? Seja forte e corajoso, e toda a terra que você colocar os pés lhe será dado como seu território. Se o teu coração está protegido, o teu chamado está protegido. Amém? Se o teu chamado está protegido, a promessa está protegida. Deus quer te projetar nessa promessa, igreja. Deus quer te projetar nessa promessa e fazer com que a sua caminhada te prepare para isso. Você vai usufruir do que Deus disse sobre você. Em nome de Jesus. Porque o meu Deus não é homem para mentir. Meu Deus não mente. Ele é fiel. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pode se sentar. Amém. Amém. Eu queria agradecer a oportunidade. Para mim é sempre um privilégio estar aqui, né? Deus, ele reconstrói pontes, igreja. Né? A palavra em Isaías fala isso, né? Que nós podemos fazer escolhas, né? A gente pode ser aquele que reconstrói cidades destruídas, né? E eu estar aqui é a prova de que Deus reconstrói pontes, reconstrói cidades, né? O Senhor, ele tem esse tempo para nós. E eu louvo a Deus por isso, né? Louvo a Deus por estar aqui, né? Louvo a Deus por ver vocês. Vocês são do meu coração, né? Eu não fiquei aqui 30 anos, mas pelo menos uns 10, acho que foi, né? Mais ou menos uns 10. Então, a gente tem bastante história, parte do que eu sou, né? Ministerialmente, foi com uma formação aqui. E aqui eu carrego corações para o resto da minha vida, né? Tem pessoas que são da minha vida para sempre, né? E eu louvo a Deus por vocês, amém? Eu celebro a vida de vocês.
Eu celebro esse ministério. E eu sei o que Deus vai fazer através de vocês no reino. Amém? Isso inclui a mim e a você, né? Nós fazemos parte dessa história. Amém? Deus abençoe vocês.